Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Sidney, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Hoje, nossa meditação, eu quero trazer um tema muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo da nossa meditação é enfrentando os tempos difíceis. Nós passamos por momentos de dificuldades, estamos enfrentando diariamente problemas difíceis. E o que nós devemos fazer quando enfrentamos esses problemas? O meu desejo é que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, te ajudando a passar por esse tempo de dificuldade, esse tempo difícil. Por isso eu queria convidar você, aonde você estiver, que você pudesse curvar a sua cabeça, orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia que Ele nos concede. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque apesar dos problemas, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Por isso nós pedimos, fale conosco nessa hora. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor que se encontra aqui em primeiro livro, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Querido, que Deus possa te abençoar, que você possa ouvir a voz dele e que ele possa falar ao seu coração nessa hora. Nós enfrentamos tempos difíceis, passamos por dificuldades e eu quero, através desse vídeo, incentivar você, motivar você, levar você a que você tenha no seu coração a determinação, a vontade de lutar, de enfrentar os tempos difíceis a qual nós passamos. Eu quero lembrar você que o sofrimento, ele faz parte da vida. Como diz o poeta, viver é sofrer. E isso não anula o outro lado da vida. A vida também, ela é bela. Sim, a vida é bela. Mas a vida também é sofrer. Essas duas coisas andam juntas. Não é porque eu sofro que ela deixa de ser bela. Não é porque a vida é bela que eu deixo de sofrer. Elas estão lado a lado, fazem parte de um mesmo conjunto. Viver é sofrer. Sofrer em todas as áreas. Somos acometidos a sofrer em todas as áreas da nossa vida. Sofremos com um problema de saúde, sofremos com problemas financeiros, sofremos com perda de emprego, sofremos com abalos emocionais, sofremos por medidas políticas, sofremos em nossos relacionamentos, sofremos com perseguição religiosas, sofremos em diversas áreas da nossa vida. Sofrer faz parte da vida. Jesus mesmo nos alerta que neste mundo teremos aflições. Só lembrando, a palavra de Jesus, ele inclui para que tenhais paz comigo. O fato é que neste mundo nós teremos o quê? Aflições. Para que você tenha paz com Deus, é necessário enfrentar tempos de aflições. Temos que passar por esses momentos. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a enfrentar os tempos difíceis com fé. Como todos nós passamos por situações de sofrimento, nós temos a escolha pela fé de erguer a cabeça e seguir em frente. Então eu quero te ajudar hoje, através desse vídeo, aprendendo a enfrentar esses tempos difíceis. E à luz do texto de Pedro, Pedro escreve a sua carta para os crentes que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam enfrentando uma luta muito dura por conta daquilo que eles acreditavam. E era um sofrimento injusto. E Pedro, então, escrevendo essa carta, trazendo o incentivo, o encorajamento àqueles irmãos, ele traz à memória
o texto que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 34, o versículo 15 e o 16. Pedro recorre a esse salmo para lembrar aqueles irmãos do que nós devemos fazer em tempos difíceis. Lá no Salmo está escrito o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males, para extirpar da terra a memória. É um salmo que Pedro recorre para dar motivação, para motivar os cristãos daquela época que estava passando por perseguição. Muitos estavam sendo conduzidos à morte, conduzidos às arenas lotadas. Os leões estavam sendo sacrificados, estavam sendo perseguidos e sofrendo. Passava por um tempo difícil. Então o texto que nós lemos, Pedro está dizendo que nós não devemos pagar o mal com o mal. E aí ele recorre a esse texto. Eu quero trazer 3 lições para você então, como devemos enfrentar os tempos difíceis. Em primeiro lugar, nós devemos enfrentar os tempos difíceis, porque Deus vê as nossas tribulações. Deus vê, os olhos de Deus. O texto diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus vê as nossas tribulações, queridos, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Os olhos do Senhor estão sobre os filhos. Deus vê e reconhece as nossas lutas. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Por isso, a grande preocupação deve ser se sempre para os olhos do Senhor nós estamos, se os olhos do Senhor estão abertos. A grande preocupação que você tem que ter é que os olhos do Senhor estejam sobre a sua vida. Porque os olhos do Senhor estão abertos, estão aí, e devem ser mantidos sobre a sua vida. Assim clamava Davi: ele olha para as minhas aflições e os meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados, diz o salmista no Salmo 25. E em outro momento o salmista clama: não me oculte o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar. Dá depressa em me acudir. Querido, os olhos do Senhor, os olhos de Deus, devem estar sobre a sua causa. E você deve clamar para que os olhos do Senhor não saiam da sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a vida dos justos. Enfrente os momentos difíceis com fé. Enfrente os momentos difíceis com fé, pois os olhos do Senhor estão sobre ti. O Senhor está atento ao teu sofrimento, à tua dor, à tua angústia, à tua aflição. Você não está sozinho. O que você tem que ser ou ter é o temor a Deus, ser temente a Deus, porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele cuida daqueles que são os seus filhos. Que como enfrentar os tempos difíceis? Enfrente sabendo que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Ele sabe o que você está passando. Às vezes ninguém mais sabe. Seu filho não sabe, a sua esposa não sabe, seu esposo não sabe. As pessoas que estão ao teu redor não sabem. Mas Deus sabe. Está vendo a sua aflição. Está vendo o seu sofrimento. Mas a segunda lição que eu quero trazer para você, que nós devemos enfrentar os tempos difíceis, porque Deus ouve. Ele ouve as nossas tribulações. A primeira, se é Deus em tempos difíceis, Deus ouve as nossas tribulações. Na segunda lição que eu quero trazer para você, Deus ouve. Desculpe, deixa eu trazer aqui novamente. Os tempos difíceis porque Deus, Ele vê as nossas tribulações. Segunda lição, Deus, Ele ouve as nossas súplicas. O versículo ainda continua dizendo: os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas.
Querido, Deus nos ouve quando oramos. O sofrimento nos empurra para a oração, nos leva a provocar em nós o desejo de falar com Deus. E temos a garantia que jamais que jamais não seremos atendidos. A oração do crente aflito jamais deixa de ser ouvida pelo nosso Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve, já diz o salmista. Em meu sofrimento, clame ao Senhor. Diante das suas angústias, recorra em oração ao Deus Todo-Poderoso. Então, na sua angústia, clama ao Senhor e Ele te livrará das suas tribulações. Este é o nosso Deus. Ele estará atento, com os seus ouvidos abertos, para ouvir o teu clamor. E Deus dá um grande desafio para você hoje. Um grande desafio para nós nessa noite. É um grande desafio que o Senhor tem aos seus filhos. E qual é o desafio que Ele quer passar para nós? Assim diz o Senhor, que faz todas essas coisas. O Senhor para estabelecer o seu nome. É assim que Deus nos desafia. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus está nos desafiando a invocá-lo nessa hora. Ele é o Deus grande e tremendo. E Ele está nos desafiando. Quando você clamar, quando você invocar o teu santo nome, Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas, coisas que ainda você não sabe. Ainda não chegou ao teu coração, ainda não chegou aos teus ouvidos. Os teus olhos ainda não viram o que Deus tem para você. Ele está te desafiando a buscá-lo nessa noite. Aceite o desafio do Senhor. O tempo está difícil, mas eu quero desafiar você a invocar o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele traz paz ao nosso coração. Mas a terceira lição que eu quero trazer para você, nós devemos enfrentar os tempos difíceis, tendo coragem, porque Deus vê o sofrimento. Nós devemos enfrentar os tempos difíceis, porque o Senhor ouve as nossas súplicas, mas nós também devemos enfrentar os tempos difíceis, porque o Deus está contra os nossos inimigos. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Lembre-se disso, meu querido. Não tenha medo de enfrentar os tempos difíceis. Enfrente-os com coragem. As dificuldades, o sofrimento. Enfrente com coragem a sua dor. Enfrente com coragem as suas angústias pelas quais você está passando. Enfrente isso com coragem. Porque Deus, o próprio Deus, é contra tudo aquilo que traz sofrimento a você. Tudo aquilo que lhe provoca mal à sua vida. Ele é contra isso. Ele não tem prazer nisso. Não alegria em Deus em ver um filho seu sofrer. Que você seja atingido por qualquer coisa que provoque mal. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Eu não sei como você está vivendo, passando por esse tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus está contra aqueles que praticam a maldade. Às vezes alguém tem levantado falso testemunho contra você, tem levantado coisas que você não está gostando. Não tema, porque Deus vai trazer o seu livramento. Vai mudar a sua vida. Ele virá para derrotar o seu sofrimento, derrotar a sua dor, derrotar a sua angústia, aniquilar as suas aflições. Fará com que as suas aflições sejam destruídas. Ele trabalha contra os nossos inimigos. Ele trabalha em favor dos seus. O Deus de Israel é o protetor do seu povo. O Deus de Israel é o defensor dos seus filhos. O Deus de Israel a qual eu sirvo e que você serve é o Deus que é o guarda, que te protege, que te livra de todos os males. Queridos, Deus é o mestre dos mestres em transformar o mal em bem. Aquilo que vem contra mal sobre a sua vida, Deus está te guardando e transformando isso em bem, conforme o testemunho de José.
Quando Jacó era morto, seus irmãos vieram contra José pensando que ele ia fazer alguma coisa. Mas olha o que ele diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bem, para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Querido, Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo de todos os males que possam vir sobre a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Deus está te protegendo. São tempos difíceis, sim. São tempos de dificuldades, sim. São tempos de sofrimento, sim. Mas não tema, meu querido. Deus é por nós. Confie que o teu sofrimento ao Senhor, Ele é poderoso para destruir todas as obras malignas sobre a sua vida. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: nós estamos envolvidos com sofrimentos o tempo todo, mas nós podemos vencer as angústias, as tribulações que recaem sobre a nossa vida, temendo ao Senhor, com muita fé. Com muita fé, nós vamos enfrentar todos esses desafios e seremos mais do que vencedores. Então tome a decisão hoje de enfrentar os momentos difíceis com muita fé, com muita confiança no Senhor. Lembre-se que Ele está com seus olhos atentos sobre a sua vida. Ele está com ouvidos abertos para te ouvir, para ouvir o seu clamor. Então clame ao Senhor. Você não está sozinho. Esse tempo de dificuldade aí, você não está lançado à própria sorte. Deus é contigo. E lembra que o Senhor é contra todos aqueles que praticam o mal. Ele é o nosso Deus. E se Deus é por nós, nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode resistir o poder de Deus na nossa vida. Querido, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o problema que você está vivendo. Mas Deus é contigo. Deus pode te abençoar. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nos ajude a passar por esse tempo difícil. Ó Deus, não deixa isso cair no mar do esquecimento. O Senhor está com seus olhos atentos sobre nós. Seus ouvidos estão abertos para as nossas súplicas. E o Senhor tem dado cabo a cada sofrimento e dificuldade que estamos vivendo. Fortalece-nos, ó Pai, nesse momento. Ajude-nos a enfrentar na certeza que o Senhor está conosco. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer você nesse tempo de dificuldade aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí para que Deus possa abençoar outras pessoas também. Fique na paz e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.